Olá! O programa Memória do Legislativo continua com a série especial 30 anos da Constituição de 88. Hoje nós vamos entrevistar um político goiano que já foi vereador, deputado estadual, deputado federal por 2 mandatos, senador constituinte e ainda ministro do Tribunal de Contas da União. Hoje estamos recebendo aqui Irã Saraiva. Muito obrigada pelo senhor ter atendido o nosso convite e estar aqui. Luciano, o prazer é todo meu. E voltar a esta casa onde eu participei de 1974 até 1978 é uma alegria. Estou à disposição de vocês porque eu tenho um respeito muito grande, não só pela casa, mas sobretudo pela imprensa que você representa bem. Muito obrigada, é uma honra para a gente. Alegria minha. E para ajudar a gente nessa roda de entrevistas aqui, mais uma vez conosco, o professor Guilherme Carvalho, mestrando em Ciência Política pela UFG, especialista em políticas públicas, formado em Relações Internacionais. Ele ainda é diretor de pesquisas da Sociedade Brasileira de Estudos do Terceiro Setor. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado a você mais uma vez, Luciano. É um prazer estar aqui outra vez. Bom, então vamos absorver, o máximo de informações que a gente pode tirar aqui do senador constituinte Irã Saraiva, que tem uma vida política aqui extensa, o senhor formado, vamos começar, lá do comecinho. Sim. Formou em Direito e em História. Exatamente. E o senhor já militava, nessa década de 70, filiou-se ao MDB, na época não tinha PMDB. Exato. E foi nessa época que surgiu essa vontade, assim, de trabalhar na vida pública. Como é que foi? Luciano, antes deixa eu dar os meus cumprimentos para o professor Guilherme, que eu tenho respeito enorme. Bem, na verdade, a minha vida pública, ela realmente inicia-se na sala de aula. Professor de História e muito preocupado com a transformação do país, preocupado sobretudo em vencermos a ditadura, então foi que me senti entusiasmado e a vocação veio naturalmente a partir disso, em razão de estar sentindo na população a ânsia de transformar e a partir daí nós começamos. Em 1972 eu consegui ser eleito vereador e a partir daí começa a nossa história. E foi rapidinho, gente. Ele ficou 2 anos só na Câmara Municipal, logo foi eleito deputado estadual, veio aqui para a Assembleia Legislativa e aqui o senhor cumpriu um mandato. Porque na verdade, o meu entendimento, até mesmo já no tempo de faculdade, é que nós devemos, quando entramos para um poder, conhecê-lo bem. Então não adiantava eu ir no poder pelo poder. Eu peguei o poder legislativo como chave, como ponto, e pensei em trabalhar exatamente isso. Foi o que fiz. Então passei por todas as casas legislativas. Foi muito bom, porque você adquire uma experiência através do estudo, não só do direito em si, mas sobretudo uma questão importante, que é conhecer o regimento interno, o funcionamento das casas. E também como fazer a formação da vontade popular, transformando em lei. Isso não é fácil, isso não é para qualquer um. Então eu tinha que estudar, eu aproveitei isso e a par também de ter ido para a Faculdade de Direito, isso ajudou e foi onde então eu iniciei a vida política. Bom, e estudioso que o senhor não parou, continuou esses estudos, logo foi eleito deputado federal, por 2 mandatos. Exatamente. Em pleno turbilhão, da política ali. Já vamos pular logo para o Senado Constituinte, Sim. Como foi fazer parte, dessa Assembleia Constituinte e o que mais marcou para o senhor? Como eu disse, na sala de aula havia um propósito, derrubar uma ditadura e chegar a um congresso e, sobretudo, constituinte é alguma coisa de excepcional, porque aí você tem em mente que é possível você reconstruir a pátria. E naquela hora, embora nós não tivéssemos uma ruptura através de uma guerra civil, através de um movimento revolucionário, mas uma ruptura da sociedade, porque não concordava com a ditadura, mas pacificamente fez a transição. E nessa transição, eu já havia participado, não só na Câmara Municipal de Goiânia, mas aqui na Assembleia Legislativa, e também já no Congresso, nós buscamos, então, na formação, não só partidária, mas sobretudo na legislação, que seria aquela que estaria fazendo a ponte para uma convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que eu já defendia, inclusive como professor, aí chegar até ali foi muito bom. A discussão era se faríamos, por exemplo, uma Constituição saída de uma Assembleia Nacional Constituinte pura, ou através de uma mitigação, que foi o que aconteceu, onde deputados e senadores comporiam, embora unicameralmente, apesar de que o Brasil atua bicameralmente, fazer o texto constitucional.
Quer dizer, nós conseguimos fazer isso, foi muito importante, e eu achei que naquela hora nós estávamos realmente cumprindo aquele papel dos movimentos que fizemos, né? Que era Muda Brasil, Diretas Já, e veio sendo paulatinamente uma conquista, porque os militares entenderam que já não havia mais clima, né, para manter um regime ditatorial, um regime militar, quando nós somos eminentemente democráticos. Né? E havia uma perseguição política à classe estudantil, às pessoas mais pobres, aquele trabalhador, e era a hora da voz do povo, e isso vai acontecer na Assembleia Nacional Constituinte. Agora, o mais interessante de tudo, o professor Guilherme, que conhece bem, e você, Luciano, é que ali não fizemos um texto pegando o eixo apenas de notáveis juristas. Há um eixo que foi apresentado, Afonso Arinos, não é? E que nós vamos divergir lá na frente, já na elaboração do próprio regimento interno da Casa, que seria, no caso, então, o regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte, onde nós fizemos o quê? Uma divisão em que se estabeleceu o seguinte: são 8 comissões temáticas, 24 subcomissões temáticas e fechando lá em cima numa de sistematização. O que aconteceria com isso? Ali nas subcomissões, nós ouviríamos o povo. Mas de que forma ouvir o povo? Todos os segmentos organizados. OAB, né, a prostituta, o padre, o soldado, tudo. Não é? Num determinado momento, passou a ser muito complicado. Porque aí sim nós vamos sentir os conflitos, né, os choques políticos, porque no mesmo momento que chega o Centrão, no mesmo momento que chega o DR, chegam os movimentos trabalhistas, né? Chega a dona de casa. Mas foi muito bom, porque a partir daí nós sentimos a essência do que pensava a população brasileira. E finalmente a população foi ouvida, né, Queiro? Né? Igual o senador falou, todas as classes tiveram voz ali, né? Infelizmente não ficou uma Constituição perfeita, tem falhas, exatamente, né? É isso que eu queria dizer. São 99 emendas, né, senador? Não, e não só. O grande problema é que o Brasil tem uma tendência onde os nossos textos eles não são textos enxutos. O Brasil adota um procedimento de direito positivo, mas, na verdade, nós adotamos um procedimento que ele é complicado, ele é muito analítico. E, a partir daí, quando você fala muito, você escreve muito, você abre também muita facilidade para o recurso. Você cria embaraços para a própria aplicação. E a interpretação? A tal da interpretação, cada um tem uma, Nós estamos né? vendo até hoje o Supremo o que está acontecendo. Pois é. Quer dizer, o artigo 102, nós demos uma elasticidade muito grande e está dando o que está dando hoje. Agora, em todo sentido, eu prefiro isso, a democracia, a um sistema fechado. Certo. Então, é uma Constituição extremamente analítica, detalhista. Por quê? Porque também nós vimos uma desconfiança. Você faz um texto muito fechado, seguro, era coisa da ditadura. Nós tivemos Constituição que tinha quase artigo nenhum. Pois é, e de aí 67. estava todo mundo meio que traumatizado, né, senador? Professor, tem uma pergunta, né? Vai. Sim, senador, uma das suas bandeiras, dentre tantas, é a defesa de pessoas que possuem necessidades especiais. Sim. O senhor teve algumas propostas muito interessantes, como, por exemplo, as PL 107, 112, que uma visava conceder incentivos fiscais a quem contratasse pessoas com necessidades especiais, e muitas dessas propostas foram arquivadas. Certo. O senhor acha que faltou vontade política dos constituintes? Porque a gente estava falando agora aqui, né, de que todo mundo foi ouvido. O que o senhor acha que faltou? E o senhor acha que evoluiu bem o tema de lá para cá? Conseguiu mais acessibilidade? Na verdade, não só essa discussão com relação ao aspecto de quem tinha necessidades especiais, mas sobretudo do negro, do índio. Então são teses que nós temos que colocar. Então, como se trata, eu havia dito agora recente, de um texto muito amplo, o que acontece? Muitas vezes, para se fazer a coisa factível, parecia num determinado momento casuísmo, mas não era. Nós estávamos rompendo algumas situações. O avanço da mulher, por exemplo, é uma situação interessante nesse sentido. Então era preciso jogar a dose, mas a verdade é que é para aprovar um texto uma Assembleia Nacional amplíssima, com várias discussões e com centros sociais e centros econômicos e financeiros discutindo, debatendo, esses temas terminavam caindo no vazio. Periféricos, né? Caindo no vazio. E que não é bom. É falta de inteligência. Mas como era um texto, nós estávamos dando tudo, aí faltava um outro fator importante. Quer dizer, a Constituição
Luciana já havia chamado a atenção para isso. Ela deu tudo e depois aonde arrumar o recurso. Aonde arrumar a forma de aplicabilidade daquilo. Quer dizer, termina virando um texto dos sonhos. Não é? É você querer que realmente solucione uma questão, mas depois tem aquela parte prática. No entanto, a partir daí, as leis infraconstitucionais, elas vão começando a tratar e aí os avanços foram acontecendo. E você vai vendo que esse texto, embora não fique na própria Constituição, mas vem leis depois já acudindo a essa situação. Bom, e foram 2 anos de trabalhos intensos. A Constituição ficou pronta em 88, começou em 87. Verdade. O que acontecia ali atrás, no cafezinho, nos bastidores, é o que a gente vai continuar falando daqui a pouquinho, depois do intervalo. O mundo mudou, as necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? O programa Memória do Legislativo volta com a série especial 30 anos da Constituição de 88. Estamos recebendo aqui hoje Irã Saraiva, que foi senador constituinte. No primeiro bloco, o senador fez um panorama, né, da participação dele, dos debates ali, né, senador intensos. Vocês trabalhavam de segunda a segunda, diferente do que é hoje, né? É verdade. E varavam madrugada, né? Foram É 2 verdade. anos intensos. Como é que era, assim, o cafezinho? Era conversa solta, ou era conversa mesmo na tentativa de pegar um voto ali? Como é Na que era? verdade, para mim foi uma maravilha, né? Foi um aprendizado e mais importante é porque eu me defrontei com tudo que existia de segmento no Brasil, político, social, né? Radical, moderado, extremo. Isso é muito bom, porque é a voz da democracia, é o grito da liberdade. E era preciso fazer isso. Porque em um determinado momento, quando você vai trabalhar um texto em que ele é a base da democracia, ou você entende assim e saber que quem vence é o argumento, né, e não a força, a partir daí você começa a sentir o pensamento da sociedade. E isso aí, uma Assembleia Nacional Constituinte, é a caixa de ressonância. O que nós fazíamos no cafezinho? Era discutir. O que nós fazíamos com o Ulisses Guimarães? Era debater isso. E ele sempre dizia, olha, agora não deu, vamos para o buraco negro. E isso é próprio do texto enorme, né? Muito grande, porque aí você não tem, assim, uma unanimidade. E, aliás, ela é burra, não é? Então, acho que a partir desse momento é que nós conseguimos, então, nos entender. Apesar de que na hora que você vai para uma comissão e quando vai para a sistematização e fechar mesmo o voto, aí você radicaliza e coloca o seu texto. Mas a questão de se preparar na base antes, você não pode ter aquilo ali como inimizade. Eu até mesmo converso com um ex-adversário ali para eu extrair o bom dele e associar o que eu acho que é bom também, para você formar um texto que atinge a média nacional. Bom, eu vou relembrar algumas coisas que o senhor votou Sim. a favor e votou contra aqui e saber do senhor se ainda pensa dessa maneira. Ah, que ótimo. Ok? Vamos lá. Bom, na época o senhor votou contra a pena de morte, o presidencialismo e o mandato de 5 anos para o então presidente José Sarney. Certo? Votou a favor do rompimento, né, de relações diplomáticas com países que praticavam racismo, discriminação e a desapropriação da propriedade improdutiva. E ainda o limite de 12% ao ano para juros reais. Tem um monte de coisa aqui que ainda o senhor votou a favor, mas a gente não vai falar tudo.
O senhor ainda pensa dessa maneira? O senhor ainda é a favor do parlamentarismo? Eu sou parlamentarismo por alma, coração e fígado. Agora mais do que nunca. Bem, eu sempre achei, Luciana e professor Guilherme, que o sistema presidencialista ele é vocacionado para a corrupção. É toma lá, dá cá, porque muitas vezes as pessoas não conhecem o que vem a ser a forma parlamentarista. E hoje, ou nós analisamos o que acontece com a Inglaterra, com a França, com Portugal, com a Alemanha, para sentirmos, nós não vamos aprender nunca. Você veja hoje que o exemplo do sistema presidencialista, na forma que nós adotamos, deu certo, está dando certo nos Estados Unidos, porque tem um estilo de constituição diferente da nossa. Nós, por exemplo, preparamos todo o texto constitucional com um eixo que é parlamentarista. E foi um equívoco, porque ficando lá, o presidencialismo aproveitou disso, que é a medida provisória, que é o sustentáculo de um sistema parlamentarista. Porque se trata de uma decisão imediata e que tem que ser votada rapidamente pela Casa. Por quê? Porque ela tem condição de rever e não deixar os seus efeitos jurídicos produzirem, né, rapidamente um efeito que muitas vezes não é aquele que era esperado. Né? Então eu acho que quando você está preparando esse texto, é preciso transformar. Agora, por que ser parlamentarista? Primeiro, pela origem histórica. Que está dando deu certo. Que deu certo. Vem dando certo. Segundo, porque hoje está provado, e o Brasil sempre adotou isso, e foi uma estupidez, que o sistema presidencialista aqui não dá certo. Na época dos coronéis, e vem desde a proclamação da República. Não deu certo. Você vê que é um regime sempre com dificuldade. E a crise não resolve. A crise resolve-se juridicamente e os processos não terminam nunca. Dentro do processo parlamentarista, não. O processo parlamentarista fala o povo. E o povo falando, você não precisa de justiça eleitoral. Você tira a justiça eleitoral. Por quê? Porque você entrega, e o parlamentarismo que eu defendo isso é puro e radical nesse sentido. Primeira coisa, o voto é aquele onde o eleitor elege e deselege, que é o rescaldo do voto. Ele colocou e tira. E ele é obrigatório ou não, no parlamentarismo? No parlamentarismo ele é automático, não é nem obrigatório, porque depende dele a existência do próprio sistema. Porque o que vai acontecer é o seguinte, o Poder Executivo sai do parlamento. Então, o parlamento é que coloca o gabinete. E esse gabinete, ele é dissolvível e ele termina no desentendimento a partir da hora que não tem a coalizão. Já no presidencialismo, a coalizão é tomar lá da cá. Virou uma barganha, um supermercado. Nós estamos vendo hoje no Brasil. Não existe. Essa gama de corrupção é porque mandatos longos, mandatos gera direito, gerando direito, esse direito é discutido no poder, o poder é demorado, tem uma pretória de recursos enorme que não termina nunca. Dentro de um sistema parlamentarista puro, com voto distrital e onde o poder saia realmente do povo, elegeu, ele tira. Ele não vai tirar porque tem um processo de corrupção, não. Ele vai tirar porque simplesmente não gostou. Se o parlamentar vai e não cumpre aquilo que ele disse, o eleitor tira. Claro, devia ser assim, porque está ali para atender ao povo. Mas, Luciana, se não for assim, não dá certo. Então eu prego agora, imediato, a adoção. Se você me disser com esse congresso daí, eu falo, absolutamente, de forma nenhuma. Aí um dia um colega discutindo em sala de aula, disse assim, nosso povo não tem cultura para isso. Tem. Se tiver, aprende. As pessoas juntam isso, que a gente não tem cultura, o Brasil ainda não tem cultura suficiente para abranger um parlamentarismo. Mas não é isso, gente. Eu acho sim que o nosso povo é culto. Não há vontade política, né? Não há vontade política, exatamente. O professor tem 20 ou 30 perguntas ali, ó. A gente vai ter que fazer uma extensão, né? Não tem aquela sobre reforma agrária que você ia perguntar? Sim, eu estava querendo, era justamente isso que eu estava pensando aqui. Senador, eu achei um fato muito curioso quando eu estava lendo a biografia do senhor, que o senhor foi eleito no estado de Goiás, que atualmente, segundo o IBGE, é o segundo estado com maior concentração de terra. No escala de 0 a 1, 0,73. Só perde para o Mato Grosso. E o senhor foi eleito com a bandeira da reforma agrária. Explica para os telespectadores aí, como é que foi essa sua campanha em defesa dessa bandeira? Mas nem podia deixar de ser diferente, porque eu sei a extensão territorial, ela dá
um aspecto, para mim, muito negativo. Ela vem no tempo, então, das capitanias hereditárias, das sesmarias, são grandes glebas na mão de pouquíssimos. Isso não é bom, porque isso gera uma falsa, ou um falso crescimento de renda. E não tem uma distribuição de renda. Porque à medida que está concentrada, a tendência é que o dono da terra, ele termina escravizando o outro de várias formas. Não é aquela escravidão antiga que vai lá, põe na senzala, não, pior ainda, que é aquela que não te deixa prosperar de forma nenhuma, de forma alguma. E também, hoje, no modernismo, o avanço tecnológico, tudo, não se admite mais uma pecuária extensiva, por exemplo. Hoje você cria em 20, 30 metros quadrados, você consegue produzir aquilo que nós usamos hoje para colocar, por exemplo, pouco desenvolvimento, ou quase nada. Você chega em Portugal, você observa, por exemplo, em 60 mil metros quadrados, cheguei a ver, o cidadão produz carne, produz tudo derivado do leite, produz o vinho. Ele consegue fazer Vem isso. da hortinha. Exatamente. Né? Agora, por que nós fazemos isso? Porque aqui começa, não é, com as capitanias hereditárias. Esse reflexo não foi bom. E a distribuição, eu não consigo. Eu vou te dizer, eu apanhei simbolicamente demais. Porque no estado agropastoril, eu era considerado xingar de toda forma. Pois é, mas o até DR ali com o senhor, de certo, olhava... Sim, mas hoje eles sabem que a tese que nós defendemos não é tomar nada de ninguém. Mas a terra não veio para ser herança de um cidadão, absolutamente. Era de todos, era da própria formação, né? Então, à medida que você faz ela altamente produtiva. E é um processo que os países mais desenvolvidos na Europa, os Estados Unidos, fizeram muito antes, né? Provou. Sim. Agora, eu também culpo isso assim, até a própria providência divina, que deu uma área extensíssima, e Portugal viu essa coisa e falou, ora, pois, muito grande, vamos dividir isso. Quer dizer, mas dividiu pouco, não é? Sim. Então, o meu entendimento é este, que acho que na medida em que você socializa a forma de distribuição de tudo, na produção, né, no consumo, você humaniza mais. Sim. E terra improdutiva, né, gente? Para quê? Porque tanta aí gente querendo ela vem em que sentido? É hereditário. E no sentido hereditário ela é o quê? Ela é alguma coisa apenas para dar rentabilidade para uma meia dúzia. Ela não está cumprindo seu papel social. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com essa aula de história política brasileira com o senador Irã Saraiva. Daqui a pouquinho depois do intervalo. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. O mundo mudou, as necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. Programa Memória do Legislativo volta com a série 30 anos da Constituição de 88. Estamos recebendo aqui hoje o senador constituinte Irã Saraiva e também o professor Guilherme Carvalho, mestrando em Ciência Política pela UFG, que está ajudando a gente aqui nessa roda de entrevista. Estamos no último bloco. Vamos recapitular um pouquinho da vida de Irã Saraiva. Ele começou como vereador, depois foi deputado estadual, depois deputado federal por 2 mandatos e senador constituinte de 87 a 95. Já no finalzinho do mandato de senador, ele foi ministro do Tribunal de Contas da União, no qual se aposentou.
E nesse meio tempo aqui da vida dele, ele teve um acidente automobilístico, né, em 79, né, 79. senador? Que o deixou na Primeiro cadeira. mandato de deputado federal, né? Foi no primeiro mandato. Foi, estava indo para Brasília. E de que maneira ele também era casado com Maria Aparecida, teve 3 filhos, está viúvo há 4 anos. Sim. E a primeira entrevista que ele dá, não é, senador? A gente agradece muito. É a primeira entrevista que ele dá e volta à cena. Mas voltando anteriormente, mudou o que na vida do senhor, esse acidente? O senhor estava assim, em plena vida política, né? Foi voltando de Brasília? Foi uma mudança, eu estava indo para Brasília, era a reabertura do Congresso, né? Estava no início do mandato, e nós estávamos preparando já aquele movimento todo para começar a grande luta no Congresso Nacional, né? Para anistia ampla, geral e restrita, foi naquele momento. Então, aí, a partir daí, começamos uma luta ingente. E ela, minha companheira, né, foram 43 anos, e era meu braço e tudo. E quem conheceu a Cida sabia o grande ser humano que era. E foi a grande força que eu tive para poder fazer, né, todo esse trabalho político, trabalho como professor. Então, foi lamentável. Eu realmente, inclusive, estou lançando agora um livro, né, Para Todo Sempre, que eu conto esse fato, né, desse câncer lamentável que ela veio a sofrer, porque, na verdade, era uma companheira, embora não tenha sido candidata, mas acho que meus votos 100% eram dela. Com certeza, são os votos mais genuínos, Verdade, né, do coração. Verdade. Bom, e além de Maria Aparecida, dos 3 filhos, né, ingressou também na política, que foi o Iranzinho, exato, né? foi vereador, pertenceu à Assembleia Legislativa, né? Por onde anda? Fazendo medicina hoje no Rio. Que ele sumiu também de cena, está né? trabalhando, graças a Deus, mas está tudo bem. Ele, a Glaucia, a Milena, né, meus queridos 3 filhos. E a vida segue. Temos que seguir, né? Temos que lutar. À medida que você está vivo, você não pode negar isso, né? Você tem que trabalhar. Tá certo. Eu lamento muito, mas vamos continuar. Bom, e se a vida tem que continuar, o senhor desistiu da política ou não? Não, normalmente a política expulsa a gente, né? Mas foi um momento difícil, foram 4 anos. Mas eu estou aí na discussão, não, sempre escrevendo, né? Sempre debatendo. Como candidato, sim, porque eu fiquei impedido durante 10 anos, né? Porque ministro do Tribunal de Contas da União, na ativa, né? Não podia participar de política, né? Mas, no entanto, o Irã Júnior participou, a Assembleia. Mas nós somos políticos por origem, por formação. Convocados estamos aí, né? Exatamente porque eu acho que fugir ao debate político é covardia. Principalmente no meu caso, que o que eu sou, eu devo tudo a Goiás. Nada a ver, eu tenho que reconhecer isso. Desde vereador em 72, né? O último mandato que exerci, depois também eu só fui ministro do Tribunal de Contas da União por estar dentro do Congresso, por ser senador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e porque Goiás me colocou lá. Então, convocado, eu volto e mesmo aos pedaços, mas eu tenho que responder esse povo que eu tenho um carinho enorme por ele. Que bom, a gente fica feliz em saber. E que partido o senhor votaria? Agora eu estou filiado ao PMN, porque alguns alunos, alguns amigos participando, e eu deixei essa filiação de stand-by, né? Porque eu não posso deixar de discutir política. Vamos discutir, independentemente também de partido, a minha formação política, ela vem da sala de aula. E da sala de aula, ela transpôs para os mandatos, então eu não posso me negar o direito de estar sempre discutindo, debatendo, mesmo que não seja candidato. Mas participar do debate político, isso é muito importante. A sociedade tem que entender que sem uma política, sem um sistema partidário organizado, nós não vamos fazer a democracia perdurar, de forma alguma. Então essa é a hora, né? Tá certo. E nunca deixou, gente, as salas de aula. Não precisava, né? Aposentado lá do TCU, aposentado como senador, mas nunca deixou as salas de aula. É uma paixão mesmo, né? É a minha vida, né? eu me fiz em sala de aula como aluno e eternamente, mesmo lecionando, eu mais aprendo que ensino. Não pode contar, né? Tá certo. Bom, falando nisso, vai ensinar, professor? Vamos falando em ensinar, e eu quero justamente uma análise do senhor sobre um tema que era atual na época da Constituinte e é atual hoje. Que é o senhor foi membro titular da CPI sobre o sistema bancário, que investigava casos de corrupção. E de lá para cá nós tivemos farra do Proer, tivemos anões do orçamento, mensalão, agora temos aí a Operação Lava Jato que tem trazido desdobramentos inimagináveis, né?
Eu queria que o senhor, como constitucionalista, também como professor, mas também como senador da República, falasse aqui pra gente como é que o senhor avalia esse processo, dessa relação. A gente precisa de uma nova reforma, revisar esse modelo de Estado na interação com o sistema privado? Total. O grande problema passa, professor, e aí vou te chamar de você porque é criança. Claro. 26 anos. Estuda muito esse sistema. Você sabe que chega num determinado momento que o vício, ele encalacrado dentro do sistema político, sistema partidário e, sobretudo, dentro do sistema de governo, você não consegue erradicar. Então vai ser preciso que essa luta contra a corrupção, ela seja não só permanente, porque ela está desde o porteiro lá embaixo da entrada do primeiro prédio público, a iniciativa privada. Então, de repente, você não sabe mais em que situação nós nos metemos. Nós só estamos vendo que está indo tudo embora. O que é pior que está indo embora a decência, o respeito para com a pessoa. Isso é muito grave, porque a partir daí, você tendo uma formação de origem corrupta, quem chega ao poder vai ser tão corrupto quanto lá na base. Então, ela tem duas pontas. E esses movimentos que nós estamos fazendo de purificação deste comportamento é importante. E é preciso tratar disso em casa, na família, que é o primeiro lugar. Tratar na escola. Por quê? Porque não se trata apenas de criar um movimento dentro do processo judiciário, dentro do sistema judiciário, para combater, se eu tenho por origem a vantagem. Então, isso é que nós não podemos deixar crescer mais. E cresceu muito. Agora, é muito bom que aconteça o seguinte, que o político seja preso. É muito bom que um presidente da República, porque isso é natural. Cometeu o crime, por que o cidadão comum, fora do poder, ele é punido rapidamente? Então chegou a hora. E não adianta agora porque já chegou tarde, inclusive. Justamente. Mas nunca é tarde para conseguir uma coisa no sentido de se apurar. Agora, acho só que há uma lentidão. Há uma pretória de recursos enorme. A revisão aqui prega é essa. Não é tirar o ganho que nós já tivemos, mas apenas racionalizar os procedimentos jurídicos para que não emperre a lentidão. Porque o descumprimento da pena, o que vai acontecer? É justiça mal feita. E justiça tardia, justiça mal feita. O próprio Rui Barbosa já colocava isso. A Raquel Dodge falou isso também, né? A justiça que tarda, ela que, aliás, assim, é nossa aqui, né? É, Goiânia daqui, né? É prata da casa. Goiás é bom, é isso, hein? Senador, tem tantas perguntas aqui, mas assim, a gente já está chegando no finalzinho, então eu gostaria de perguntar ao senhor qual foi o grande legado que o senhor deixou no texto da Constituição que o senhor se orgulha muito? Olha, eu acho que num texto constitucional você não tem como dizer assim, fui autor disso. O grande prazer que eu sinto é de ter sido constituinte. Ser parlamentar já era uma glória, ser constituinte, outra, maior. Agora, eu sinto que precisamos também voltar ao texto para desfazer o que o meu querido amigo, colega, e eu tenho por ele um carinho enorme, histórico, que era o Luiz Guimarães colocava. Quer dizer, quando nós caímos no buraco negro e jogamos para a legislação infraconstitucional, é porque não havia acordo. E a nação tem que partir agora por um grande acordo nacional, onde todos entendam que uns têm que abrir mão, outros vão ter que abrir mão mais ainda, porque ou fazemos isso, ou aquele quinhão que pertence à sociedade como um todo vai indo embora. À medida que o meu direito individual e pessoal fira o direito coletivo, nós temos que rever isso. E não tem muita falha, muito erro naquilo que nós demos. Mas eu peço perdão em nome de todos os constituintes, em nome da própria Constituinte que está em vigência, porque a hora que nós tínhamos era aquilo, era o que não tínhamos que fazer. E, infelizmente, nós tínhamos que dar até o que nós não tínhamos condições de pagar, porque era a hora. Ou era fazer isso, ou continuar uma ditadura. Agora não, agora já temos um momento democrático onde é preciso depurar. O que é depurar? Acabar com o texto? Absolutamente. E nem abrir uma nova Constituição, porque quando nós, ali no artigo 60, fixamos que o Congresso atual é também derivado, um constituinte derivado, ele tem que ter vergonha na cara, respeito pela população e fazer uma legislação que não seja casuística e que aproxime da realidade que nós queremos. O que é que nós queremos? Escola funcionando, queremos saúde funcionando,
e não o povo procurando esperar uma vacina, onde todos estão vendendo a vacina. Quer dizer, que país é esse? Falou tudo, né, gente? Infelizmente, pagando para ser vacinado, né? É grave isso. Gravíssimo. Olha, que aula, viu, senador? Que aula. Dá vontade de a gente ficar aqui, né, o dia inteiro. Muito obrigada pela participação Eu que aqui. agradeço, O senhor sim. faz parte das memórias do Legislativo, não só goiano, como Legislativo nacional. Ah, que Muito maravilha. obrigada. Olha, eu quero agradecer, para mim é uma homenagem estar aqui com um professor que eu respeito muito, o professor Guilherme, e com você, Luciana. E eu espero ter podido contribuir. A intenção de estar aqui hoje é exatamente essa, lembrar. E para mim foi muito bom. 30 anos, né? Ver como são tão rápido, né? E tão rápido nós temos que tomar cuidado, porque de repente a nossa vida vai e fizemos muito pouco, né? Então eu acho que Goiás merece, o Brasil merece. E olha, cá para nós está na hora de mudar, hein? Vamos fazer isso. Tá certo, tá aí, gente, a voz da sabedoria. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Agradecer também ao professor Guilherme Carvalho, mestrando em Ciência Política pela UFG, que está sempre aqui com a gente nesse projeto. Ele abraçou também, né, com carinho. Muito obrigada. Obrigado a você, Luciana. Foi uma honra participar de mais essa edição, poder conhecer o professor, o professor e senador e ter essa aula aqui. A gente tem que marcar um 2.0 depois para a gente debater certos assuntos, né, senador? Prazer, Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigada a você também que nos acompanhou, que está em casa. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso canal digital 61.2 e tem também nossas redes sociais. Até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.